Olá, sejam bem-vindos a mais um Conexão Mercados aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e lá, mais uma vez na telinha, ele, Eduardo Boixá, todo uniformizado da empresa, que puxa saco, hein, malandro? Brincadeira, hein? Fala, galera, beleza? Vamos lá, mais um programa. Hoje temos mais um convidado especialíssimo, né? Especialíssimo. Cê é louco, aqui é a Casca Grossa, Quinto Dan, Sr. Miyagi. Aqui estamos com Pedro Paulo Silveira, famoso Pepa. Já te vi na TV, já te vi na Globo, já te vi na Jovem Pan, agora eu tô vendo você na BMC e ao vivo. Pepa, obrigado, bom dia. Bom dia não, né? Obrigado pela sua participação aqui com a gente. É um prazer estar aqui, estar com vocês, você e o Boixá. Você que já é um amigo faz tempo, né? Já, a gente se conhece faz tempo. Mas, ó, eu sei da sua história, o telespectador em casa não sabe muito. Então, rapidamente, queria que você falasse aí quem é Pedro Paulo Silveira, famoso Pepa. Eu sou economista, sou formado pela FEA aqui em São Paulo, fiz um mestrado na GV, trabalho no mercado desde 83. Nossa Senhora! É coisa pra caramba, já passei 40 anos. A vida inteira em corretoras e, então, deu para experimentar bastante coisa, né? Mercado de ações, mercado de juro, mercado futuro, então passei por muitas casas. Enfim, estamos aqui na estrada, tentando fazer uma síntese e tentar entender o que está acontecendo agora. E o bom é que a idade do mercado traz a maturidade, né? A gente não envelhece no mercado financeiro. Encontrei alguém mais velho que o Edu, viu, Edu? Também aí só estamos trazendo só casca grossa aqui, né? Pois é, o cara é professor da galera aí. Eu vou fazer módicos 24 anos agora em janeiro. 24 anos de janela também. E concordo contigo, quanto mais tempo que a gente está nesse negócio, melhor, cara. Não tem dessa de ficar velho. Cada vez você fica mais antenado e menos bobo. Mais antenado e menos bobo. Vocês estão percebendo o seguinte, que esse ano de 2023, eu estou vendo todo mundo ainda no mercado correndo atrás do rabo. Eu não sei se o ano foi difícil, foi um ano confuso, né? A gente terminou 2022 com Copa do Mundo, aí teve eleição e parece que não deu para sentir muito. E a gente está tendo uma semana agora, por exemplo, uma semana de indicadores que vão sair na semana passada, essa semana, tudo deixando para o final do ano, o governo aí tramitando as pautas importantes, tudo para o final do ano. Eu estou tendo a sensação que nem parece que vai ser Natal, parece que vai ter direto o Ano Novo aqui, o Natal no mercado financeiro. A não ser o Eduardo Boixá, que ele não trabalha dezembro tradicionalmente, ou Pepa, eu estou vendo que eu vou direto, cara. Você também está meio que de férias aí, acabou de fazer uma angioplastia do coração, viu? Tava falando para mim aqui, ó. Vai começar 24, zero bala. Zerado. Safenou, já tá novinho para maratona. Já voltei a correr, tá tudo tranquilo. Mas e aí, você tá sentindo isso também, ô Pepa? Essa agitação? Eu acho assim, nós tivemos, se a gente pegar em perspectiva, 2020, que foi um ano muito difícil para a economia, foi um ano generoso para o mercado, né? Quem teve paciência e segurou a respiração andou bem, porque o mercado foi super bem, no final das contas foi muito generoso. 2021 foi um ano difícil, mas foi um ano que todo mundo conseguiu entregar resultados. 2022 foi um ano super difícil, com um processo eleitoral, e quem acertou muito foram os multimercados que operaram lá fora. Eles pegaram toda essa alta da taxa de juros nos Estados Unidos e os resultados vieram daí. Aqui no Brasil, quem ficou no ano passado tomou pau na Bolsa, porque a Bolsa, a partir de junho, só veio entregando. Depois ela fez uma tentativa de recuperação, mas o ano já estava perdido. A Bolsa Americana fechou com uma alta forte aqui, ela devolveu tudo. E 2023, esse ano, foi um ano complicado. Primeiro ano de um governo que está tateando o que vai fazer, um governo que tem uma frente ampla, gigantesca, que tem que entregar reforma tributária, tem que entregar um monte de reformas e tem uma base, vamos dizer assim, super diferenciada. E lá fora, eu acho que essa é a grande questão, o mercado já não deu a moleza que deu ano passado. Então, o mercado de juros foi muito difícil, o juro chegou a bater a máxima lá fora, que foi 5% no título de 10 anos, depois ele caiu. Então os fundos multimercados brasileiros não tiveram essa moleza. E a Bolsa aqui
pegou todos os locais de calça curta. Todo mundo ficou muito fora de bolsa aqui. Você pega os resultados de multimercado esse ano, eles estão bem magros. Quem está conseguindo entregar alguma coisa está abaixo do CDI e a maior parte dos grandes gestores está devendo para os seus cotistas. Eu acho que para os traders foi um ano como qualquer outro ano, que quem acertou porque teve volatilidade. Agora, é o que você falou, tem muita coisa ainda indefinida. Eu acho que o mais importante, do ponto de vista da política monetária americana, o Banco Central ainda está esperando para ver os resultados chegarem. Quais resultados? Confirmar se a inflação vai desacelerar mesmo num ambiente de pequena desaceleração da atividade econômica, que era um cenário super bom, levando em conta o cenário que nós tínhamos há 8 meses atrás, que todo mundo imaginava, inclusive eu, que a gente ia ter uma inflação muito mais alta ainda, íamos ter que subir a taxa de juros muito mais e com um risco elevado de recessão. Eu acho que a gente termina 2023 melhor do que a gente imaginava alguns meses que terminaríamos, mas muito longe do que a gente precisa para ter um ano para lá de bom. Foi um ano difícil. Boa definição. Eduardo Boechat. Eu gostei da introdução aí, realmente concordo plenamente com a análise de 2020 para cá, do que vem rolando no mercado. E eu acho que eu queria saber a opinião do Pedro, do Pepa, né, do Pedro Paulo, sobre a reforma tributária. Eu vi uma entrevista do prefeito de São Paulo, também acompanhei alguns governadores falando, principalmente os governadores da região sudeste, que tem uma preocupação muito grande com o que vai vir aí aprovado, questão do conselhão lá que vai ter em Brasília para a redistribuição dos impostos, que, enfim, começa de um jeito, a gente não sabe em que pé que vai ficar. Acho que o governo está fazendo uma aposta muito grande de que a reforma tributária, que vai ser a bala de prata. E eu queria ver a visão do Pedro Paulo sobre isso, sobre o que ele acha da reforma tributária, né, a gente tem acompanhado os estados todos subindo ICMS antes, né, enfim, para aumentar a base tributária antecipadamente, antes da reforma tributária ser aprovada. Queria saber o que ele acha da reforma tributária e se realmente é essa bala de prata que o governo acha que vai ser. Só para complementar, acho que o governo pretende arrecadar 47 bilhões, pretende. Acho que é esse número, tá? Mas, por favor, fica à vontade. A reforma tributária é uma demanda que é feita há décadas. Né? Desde os anos 80 você tem uma demanda por uma reforma tributária. Acabou a Constituição, a Constituinte, foi promulgada a Constituição, no dia seguinte já estava na rua banda pela reforma tributária. E todo ano, na pauta de qualquer formulador de política pró-mercado, é colocada em questão a reforma tributária como uma bala de prata para salvar o Brasil do seu atraso. Então esse não é um privilégio desse governo, não. É um privilégio, é um discurso que está na cabeça de qualquer economista, de qualquer formulador de política econômica, de qualquer empresário, de qualquer representante, de qualquer tipo de lobby, há décadas. Eu sempre fui muito cético em relação à capacidade de repente, resolver uma questão que é muito complicada. E por que é complicado? Quando a gente vai falar em tributação, a gente está falando em quem pega quanto de participação no bolo total da economia. Quanto que o setor bancário vai ficar com o PIB, quanto que o setor do agronegócio vai ficar no PIB, quanto que o setor industrial vai ficar no PIB, quantos comerciários vão ficar no PIB. Serviços, né? Serviços. Quantos trabalhadores vão ficar no PIB. Uhum. E dentro disso, a União, Estados e municípios. Os 3 entes da federação com obrigações e direitos. E você passar uma reforma tributária acreditando sinceramente que você construiu um desenho racional que vai ser o melhor desenho possível. Na teoria econômica, a gente tenta definir como um equilíbrio ótimo, né, na posição da qual, se você sair, você só consegue melhorar alguém se você piorar a outra pessoa.
Mas a tributária é isso, né? Alguns setores vão ter que ceder um pouco mais. Exatamente, esse é o ponto. Não vai ter benefício para alguns sem que outros paguem por isso. Então, o conflito é absolutamente racional do ponto de vista do comportamento dos agentes. Os agentes estão defendendo uma participação maior nesse bolo. Então, tudo isso que você falou, dos governos do estado do Sudeste, que são os mais ricos do país, eles estão atrás do que se espera daqui a 4 anos, que vão receber depois que o imposto que vai ser recolhido nacionalmente, o ICMS, começa a ser distribuído para cada estado. Né? O que vai ser distribuído a partir de então vai levar em conta a média de 4 anos, e eles já estão tentando se equiparar aos outros governos que subiram as suas alíquotas ao longo desse ano e do ano passado. Então, isso vale para os governadores, isso vale para os prefeitos, isso vale para os empresários e para todos nós. Né? Eu acho que a discussão da reforma tributária ela é sempre apresentada como uma grande solução para todos os brasileiros. Só que não existe uma grande solução para todos os brasileiros. Você vai ter uma grande solução que vai beneficiar alguns brasileiros e, nesse mesmo momento, alguns outros brasileiros vão ter que botar a mão no bolso para pagar essa conta. Porque não existe, de maneira nenhuma, no equilíbrio que a gente tem hoje, a possibilidade de todo mundo sair ganhando. Não existe isso, isso é uma utopia. Então, eu acho que a reforma tributária ainda vai ser muito discutida no Congresso e, depois de aprovada, vai trazer muita discussão, muito bate-boca ainda. Eu estava vendo uma pesquisa, eu estava vindo para cá hoje ouvindo uma pesquisa que 6% dos brasileiros declaram que tem condições, uma reserva de emergência para ficar um ano mantendo seu padrão de vida caso acontecesse de ficar desempregado. 6%. Até que me surpreendeu muito, porque eu achei até que, dada a população, hoje 6%. É bastante. Estou trazendo essa questão e essa informação para falar assim, a reforma tributária, você acha, no seu entendimento, o seguinte: o brasileiro é um povo que não tem dinheiro. A gente tem muita gente na miséria, né? Poucas pessoas no mercado financeiro, porque não tem dinheiro para investir. O cara não vai comprar uma ação, prefere comprar um saco de arroz e feijão para colocar em casa. É natural, né? Então o cara não vem para o mercado financeiro porque não tem grana. Até tem vontade, mas não tem dinheiro. Você acha que a reforma tributária, dada em vista que o brasileiro, na verdade, da ponta final não sente? O brasileiro do dia a dia, o cara que está pegando metrô, ônibus, ele não sente esses tributos, porque quando você não tem dinheiro, você vai descontar o quê de quem não tem dinheiro? Você não consegue descontar. Você acha que essa briga, só para resumir, para falar de tributária, essa briga, ela passa a ser de desinteresse da maioria da população, a tributária, pelo fato de não ter dinheiro, esse é o primeiro ponto, e fica só nos grandes impérios, os grandes conglomerados, as indústrias, né, municípios, estados, o próprio governo, porque sabe o tamanho da fatia que se sobra para investimento. Eu não estou falando para colocar para roubo, para nada, para reinvestimento. E a pergunta também associada a isso é se você enxerga, dado a sua experiência de mercado financeiro, se as pessoas hoje elas estão mais dispostas para investir na renda variável, para a Bolsa de Valores. E só complementando, Marco, eu concordo com o que o Pedro Paulo falou na explanação dele aí sobre a briga, né? Se não tem como todo mundo ganhar. E para mim eu acho que tem um perdedor claro do jeito que a reforma tributária está sendo proposta, que se chama o contribuinte brasileiro, o de sempre, né? Provavelmente teremos aumento de carga tributária, isso aí está escrito, né? E o governo atual, o governo do PT, ele já vem fazendo isso, já vem aumentando impostos na expectativa de zerar déficit, enfim. A gente não vê corte de gasto em nenhum lugar. Na reforma tributária também temos a questão do fundo, né? Do fundo de transferência, que vai ter um fundão aí grande também para transferir recursos para os estados, né, menos favorecidos. Enfim, queria saber a opinião do Paulo também, complementando aí, aproveitando esse gancho do Marco, de que a grande parte da população não sabe nem o que está acontecendo, né? Fizer uma pesquisa na rua sobre reforma tributária, sei lá, 90% não sabe o que é o assunto, né? E se é por causa disso, porque, na verdade, a pessoa não tem dinheiro,
né? Qualquer melhorazinha de R$10 que tiver de imposto dela, ela vai comemorar, mas não vai fazer muita diferença para ela, né? E no fundo das contas, quem vai pagar a conta são as empresas, enfim, são quem tem dinheiro no Brasil para investir. Queria saber se o Pedro concorda com isso também ou não, e a visão dele sobre isso. É por aí, assim, a grande promessa da reforma é como ela vai racionalizar o sistema tributário, vai torná-lo mais simples, a eficiência econômica vai aumentar, com isso a produtividade brasileira vai aumentar, com isso a gente vai crescer mais, com isso vai ter mais emprego, mais renda e a conta está paga. Essa é a teoria, né? Teoria bonita, a teoria é bonita. Os economistas estão cheios dessas teorias. Eu faço parte desse grupo. Né? Durante o governo Reagan e Thatcher, havia uma promessa mágica de que reduzindo os impostos, você aumenta a arrecadação. Né? Isso nunca foi comprovado empiricamente, nunca, jamais. Né? Eles criaram uma teoria que chama curva de Laffer, e a partir do entendimento que eles faziam, se você reduz a tributação, as pessoas ficam mais propensas a pagar imposto, isso aumenta a arrecadação. O que a gente viu ao longo do tempo foi que a carga tributária caiu. E com isso, a qualidade dos serviços prestados pelos estados diminuiu também. Despencou, no caso. Né? No caso dos Estados Unidos, isso é evidente. Então, aqui no Brasil, nós somos um país pobre. O que você falou vale para o investimento e vale para o Estado. Nós temos demandas no Brasil que os países avançados já resolveram nos anos 40, 50 e 60. Nós ainda não resolvemos. Nós ainda temos que construir escola. A França não precisa mais construir escola de segundo grau. Nós precisamos construir escola, precisamos equipar as escolas. Nós ainda precisamos construir hospitais e postos de atendimento para as pessoas. Nós ainda precisamos construir residências e serviços de transportes decentes, coisas que os países avançados já fizeram. Então, as demandas que a população mais pobre tem sobre o Estado são muito elevadas no Brasil. E você reduzir a carga tributária simplesmente é difícil. O que eu quero dizer com isso? A gente ainda está correndo atrás do rabo. Um país no nosso estágio, na nossa situação de renda, que é uma situação de renda intermediária, entre os países muito pobres e os muito ricos, nós ficamos correndo atrás do rabo. Não é uma solução fácil, tudo para dizer isso. Será que agora a gente vai conseguir ter gente para investir no mercado acionário? Já tem bastante gente entrando, perto do que nós já vimos. Sim. Basta ter cabelo branco. Vocês dois têm? Vocês não são tão velhos quanto eu, mas cabelo branco vocês já têm? A Bolsa tinha, em 2014, com certeza, não tinha 140 mil investidores de verdade. Eles anunciavam 300 mil investidores, mas a gente sabia que tinha gente que já tinha falecido, que ninguém movimentado, que efetivamente mexiam com as suas carteiras, eram 150 mil pessoas. Hoje, já tem muito mais gente, a gente já pode falar em algo próximo de 1 milhão de pessoas investindo ativamente em bolsa. Isso já gera algum tipo de expectativa positiva. É só olhar algumas empresas como Itaúsa, como o próprio Itaú, Banco do Brasil, que tem milhares de acionistas na sua base, está um pouco mais popular. Agora, o que eu acho que é desesperador no Brasil, de verdade, é a gente colocar na educação financeira a ideia para as pessoas, as mais pobres, de que um futuro sombrio as espera se elas não fizerem uma conta de poupança ao longo da vida. A aposentadoria é uma coisa que vai pesar muito na nossa vida, já pesa hoje na vida do cidadão brasileiro. Como a maior parte da população ainda depende da previdência social, é necessário que a população entenda que quando chegar aos 65 anos de idade, ela vai depender de uma aposentadoria que vai variar de R$ 1.500 a R$ 4.000, e que isso não é suficiente para pagar todas as demandas que essa pessoa tem. Pepa, seguinte, vou continuar essa mesma conversa com esse tópico, eu só vou para o primeiro intervalo, na volta a gente vai continuar sobre esse assunto que eu também quero introduzir, fazer algumas perguntas em relação a isso, a sua opinião, a do Eduardo também. Então olha,
2 minutinhos, aquele rápido intervalo, e a gente vai voltar daqui a pouco com Conexão Mercados. E hoje o entrevistado é Pedro Paulo Silveira, um dos melhores economistas do Brasil, acredite. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do Conexão Mercados, entrevistando aqui Pedro Paulo Silveira, o Pepa, meu amigo. E a gente estava falando no segundo bloco o seguinte: o envelhecimento da população / aposentadoria e o que se tem, né, que a pessoa consegue se preparar, como se preparar para o futuro. Um assunto muito interessante e com vocês dois ali que, né, além de ser do mercado, tem uma experiência, uma bagagem de vida muito bacana e a gente conversa com as pessoas no dia a dia. A gente tem, por exemplo, países como China, que faz um programa de incentivo para poder encaixar os jovens de 16 a 21 anos no mercado de trabalho. Mas a gente vê muitos jovens na China saindo de grandes cidades e indo para o setor de agricultura, porque é onde está a maior quantidade de emprego. Ou seja, vamos colocar o subemprego, não sei, porque hoje em dia, o cara para pilotar uma máquina agrícola, por exemplo, ele tem que saber pelo menos inglês para poder operar aquela máquina. Um analfabeto não consegue controlar uma máquina, o cara tem que saber inglês. Você vê no Japão preparando empregos para a terceira idade, porque o Japão está envelhecido. Então o Japão, por exemplo, eles estão se preparando em empregos para idosos, porque as pessoas têm que continuar trabalhando até mesmo para complementar a sua renda. Dito isso, e até o discurso que você estava utilizando também, como uma pessoa hoje, eu tenho 50 anos de idade. Eu sou um cara que eu sou autônomo, não tenho salário desde 1999, quando eu tive o meu último emprego registrado em carteira. Como um cara que está assistindo a gente aqui, que é um autônomo, como ele pode pensar em falar, pô, mas como é que eu vou preparar minha cabeça, em talvez investir, preparar o meu futuro, trabalhar? O que esse cara faz? Qual que é na sua opinião e na sua experiência, qual que é o insight, o cara, por exemplo, que ele pode começar 2024, a programação que ele tem que começar, vamos voltar virando o ano para 24, para ele tentar começar a mudar isso, sair dessa inércia e mudar isso de forma mais pró-receita futura? Eu acho assim, eu prefiro pensar primeiro no macro, né? Que tem a ver com tudo que a gente estava falando, inclusive com a reforma tributária. Eu vou voltar para a reforma tributária, porque tem uma questão que envolve o trabalho. Na reforma tributária, por uma questão de justiça tributária, muito entre aspas, você vai reduzir a tributação, ou vai manter praticamente zero a tributação sobre o agronegócio, que emprega muito pouca gente e que gera muito pouca renda no Brasil, gera uma renda que vai para setores muito específicos. Você vai reduzir a renda da indústria, a tributação da indústria, que economiza emprego sem parar, que eles automatizam muito a produção industrial. Sim. E vai tributar quem mais emprega no Brasil, que é o setor de serviços. As empresas de serviços que mais empregam no Brasil vão ter aumento da tributação, e aumento pesado, né? A contribuição social do lucro líquido, tudo isso daí que vai subir no seu imposto único, e você vai, portanto, aumentar a tributação para setores que empregam muita gente e reduzir ou manter reduzida a tributação para quem emprega pouca gente. Você está gerando um incentivo para setores que economizam emprego. Tudo isso para dizer o seguinte: no mundo como que a gente vive hoje, a principal preocupação, na minha opinião, dos economistas, que eu levo a sério, é o mundo do trabalho precisa ser monitorado e pensado, sobretudo agora com a inteligência artificial. A quantidade de empregos, está diminuindo no mundo avançado. As populações estão envelhecendo e você precisa achar uma solução ou mitigar os riscos que a gente está criando para as novas gerações de pessoas que precisam trabalhar. Você não pode incentivar setores que economizam trabalho e desincentivar setores que aumentam a demanda por trabalho. Então, a reforma tributária aqui no Brasil não pensou nisso. Da mesma maneira que a reforma previdenciária também não pensa. A primeira coisa que nós deveríamos ter feito na reforma previdenciária que foi votada no governo Bolsonaro era avisar toda a sociedade
que todos os brasileiros iam ser afetados por isso. Isso não foi muito bem avisado. Não houve uma propaganda muito clara para avisar o jovem, com 15, 16 anos, que ele precisa, a partir dos 18 anos, fazer uma conta de investimento para guardar 50, 100 reais por 30, 40 anos, para ele ter uma renda que seja decente para ele quando ele começar a receber aposentadoria aos 65 anos de idade. Precisa avisar a todos que estão no mercado de trabalho sobre as condições reais que essas pessoas vão ter ao se aposentar aos 65 anos de idade. E uma outra coisa que é interessante, que também está sendo muito bem pensada lá fora, saíram trabalhos recentemente nos Estados Unidos, diz respeito ao envelhecimento da sociedade. Como a sociedade vai ficando mais velha, a discussão que os economistas ficam desesperados, aqui no Brasil é isso, a gente perdeu o bônus demográfico que chama, tem mais gente trabalhando e contribuindo para a Previdência do que tem de gente contribuindo, a gente pegando a aposentadoria. Hoje nós estamos invertendo, cada vez menos gente tem contribuído, mais gente envelhecendo, passando a receber na boca do caixa a aposentadoria. Você desequilibra as finanças das previdências sociais mundo afora. O que os economistas estão sugerindo, que eu acho a melhor solução possível? Ora, se o mundo está envelhecendo, é porque as pessoas, aos 50 anos de idade hoje, parecem garotões com esse rapaz aqui. Pode fazer qualquer coisa, pode trabalhar, tem energia para ter uma jornada de trabalho que o homem não tinha 40 anos atrás, 50 anos atrás. Então, o que eu acho que os formuladores de política precisam pensar também é como integrar os trabalhadores com 50 a mais no mercado de trabalho. Esse povo precisa continuar trabalhando. Eu, com 60 anos de idade, estou apto a trabalhar pelo menos até os 60, agora, 70, agora 80. Zerado? Agora zerado, agora não tem mais desculpa. Agora zerado essa ferrada? Mas é isso, a sociedade precisa criar essa ideia bastante clara de que há muita oferta de trabalhadores qualificados e experientes que devem continuar no mercado de trabalho, que devem continuar contribuindo para que a produtividade continue crescendo. Então, eu acho que existem muitas distorções que não estão sendo discutidas aqui no Brasil, não estão sendo discutidas em uma boa parte dos países, mas que a gente precisa urgentemente começar a discutir. A primeira é a educação financeira de verdade. Acho que ela tem que estar presente na escola, sobretudo para alertar as futuras gerações sobre os desafios profissionais e os desafios da aposentadoria. E precisamos repensar a questão da previdência e do mercado de trabalho no Brasil, sobretudo nesse momento que é extremamente desafiador, que é um momento de inteligência artificial, e ela vai entrar pesado, está entrando pesado no setor de serviços, que é o setor que mais emprega. A gente deve começar a ver, já estamos vendo mudanças muito radicais. Olha só, você que Traz sintonizou um agora, papel a gente aí, está conversando com o Pedro Paulo Silveira, vou passar para você aqui. A gente está para falar para o telespectador, Edu, a gente está conversando com o Pedro Paulo Silveira. Não fique com vergonha não de rebobinar tudo que ele falou agora, que foi uma aula para nós aqui. Mas fala o seguinte, não, rebobina depois, porque agora eu vou passar aqui para mais uma aula. Traz o papel. Edu. Traz o papel para assinar, pô. Traz o papel aí com que ele falou que eu assino aqui também. A questão do cara mais velho trabalhando já é uma questão mais complicada, porque normalmente o trabalhador com mais idade ele é um cara mais caro, né? E muitas vezes você precisa do chão de fábrica ali, do cara que, né, que não precisa de tanta experiência, muitas vezes. Aí acaba competindo com a molecada, e aí a molecada é mais barata. Realmente tem que achar, eu acho que se a gente conseguisse achar um caminho para os mais experientes no mercado, com certeza a economia brasileira ganharia muito, muito com isso. E com relação à educação financeira, Pedro, cara, eu falo isso todo dia, sempre que perguntado, sempre que, né, que o assunto roda em torno disso daí. Educação financeira devia ser matéria básica do colégio. Um menino com 7 anos de idade, aprendendo a ler e escrever, tem que aprender a lidar com dinheiro. Acho que os maiores problemas do Brasil hoje em dia, educação nem precisa falar. Eu tenho até umas discussões até com o pessoal, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu vou deixar minha opinião aqui. Nós temos no Brasil um déficit né, saiu o PISA aí semana passada, um resultado horroroso, né? A gente tem um déficit de evasão escolar, escolas muito ruins, em todos os níveis, salvo algumas escolas particulares no Brasil aí, mas
A educação geral muito ruim. E aí, pô, eu tive uma ideia radical. Eu falei, poxa, pessoal, cara, se a gente é tão ruim assim, cara, a gente tem que ter 3 coisas, né? Se o moleque saiu do colégio lá, 16, 17 anos, terminou o colégio, ele souber falar bem português, escrever, falar bem inglês, né? Tá conectado com o mundo, ler, procurar na internet, saber informação, achar informação em inglês, a informação do mundo está disponível em inglês. Então, saber inglês, saber português, matemática. Vamos fazer conta, pô, coisa óbvia. Os países todos que cresceram, né, Coreia, China, esses caras, as Olimpíadas de Matemática, esses caras ganham todas. Então, uma coisa, para mim, óbvia que matemática deveria ser uma prioridade no currículo escolar. E o quarto ponto, para mim, que é uma coisa mais óbvia ainda, é ter educação financeira. A gente não ia precisar do Desenrola, por exemplo, que é um dos principais programas do atual governo aí para desenrolar as pessoas, né, que estão com dívida para trás. A gente não precisaria, talvez, um Desenrola. Né? Se as pessoas soubessem o que é dinheiro no tempo, o que é dinheiro, o que é se endividar, pagar conta. A impressão que fica para mim é, puta, se enrola aí, né, fica devendo, que em algum momento o governo vai chegar para você e vai te ajudar. Aí você pega o dinheiro, paga, e aí você fica livre de novo para se enrolar de novo. Né? Enquanto as pessoas não têm esse conhecimento. Então são coisas, para mim, básicas. Concordo plenamente com o que o Pedro Paulo acabou de falar. Plenamente com o Pedro Paulo acabou de falar. As pessoas não têm a noção de que elas vão ficar velhas. A grande parte da população não tem noção de que elas vão ficar velhas. Que tem que juntar dinheiro agora para você poder, na velhice, ter dinheiro para gastar. Não dá para confiar na Previdência. A Previdência é um problema no mundo inteiro, não é só no Brasil. Né? Não é só no Brasil. E ela continuará sendo um problema por causa disso tudo que o Pedro Paulo falou. As pessoas estão envelhecendo. Isso é inexorável, inescapável. Não tem o que fazer. Né? A medicina está fazendo as pessoas viverem mais, a expectativa de vida todo ano melhor, ou seja, as pessoas vão viver mais, elas vão ficar mais tempo recebendo benefício da Previdência. Então a pessoa tem que contribuir mais tempo, primeiro ponto, né? Tem que trabalhar até mais tarde para poder contribuir mais, porque senão a conta não fecha. E 2, as pessoas têm que se defender durante a vida, para não ficar dependendo simplesmente da aposentadoria. Então, Paulo, pô, traz o papel aí. Pedro Paulo, traz o papel aí que eu assino embaixo tudo que você falou. Mas tem essa questão de quando o envelhecimento da população, elas também acabam dependendo mais do governo. E tem você levantou a questão da inteligência artificial, Edu, que o Pepa falou, que realmente, assim, principalmente o setor de serviço, ela entra de forma avassaladora e, sabe, subtrair já a quantidade de empregos que se tem hoje. Então, o governo, ou os governos de um modo geral, né, do mundo inteiro, começam a ter um pouco mais essa preocupação. E eu vejo os países, por exemplo, lá do Oriente, eles, principalmente os países asiáticos, eles têm um cuidado, eles estão tendo um cuidado muito grande com medidas e planejamentos em relação à sua população que está ficando idosa, né? Então, o Japão é um grande exemplo disso aí, em estar alocando, mais uma vez aí, as pessoas velhas, acima de 50, dentro desses programas. Pepa, velhas não, idosas e experientes, velhas não. Idosas, velhas que eu digo no sentido, né? Mas tudo bem, né? Igual vinho. Eu estou me habituando ao fato de ser idoso. Inclusive até, deixa eu tomar a liberdade aqui, falar o seguinte, deixa eu tomar a liberdade. O Pepa sempre trabalhou na parte institucional e agora no final do ano ele está tirando um sabático, né? Edu, seriamente aqui, eu vou tomar o Pepa aqui na BBC, vou contratar um jeito aqui, ó, para fazer o programa com a gente aqui, de alguma forma. E olha, é um cara que eu conheço, eu falo para você 5 economistas que eu sigo, assim, que eu gosto do que falam, na palma da mão. Você tá nela. Obrigado. Tem você, mas olha, não chega, na verdade, 5, tá? Mas tem umas 3, 4 pessoas que eu gosto e você sempre tem discursos muito bem comedidos, muito bem centrados. Vamos levar pro pré-market, pô, fazer umas participações. Porra, mas isso aí já tá convidado, entendeu? Já tá convidado. O Edu, ele tá abrindo ele tá na Active, lá tá a gestora dele também, já tá rodando o ano que vem também. E você é gestor também, né, Pepa? Pepa é gestor também, viu, Edu? Tem o CGA. Pepa é gestor dos bons, cara. Dos bons aí. A gente vai colecionando ao longo da vida uns certificados, né? É conta para pagar também. É isso. Mas sabe que, assim, eu acho que os grandes temas do mundo,
eles são muito evidentes, né? E os economistas estão preocupados com isso. O primeiro semestre desse ano agregou, em termos de valor de mercado, 5 trilhões de dólares a Nasdaq. 5 trilhões de dólares. E que foi restrito nas Big Techs. E basicamente por conta da inteligência artificial. Então, uma aposta dos analistas de mercado de que essas empresas iam capturar ao longo dos próximos anos todo esse excesso de lucro, porque 5 trilhões não estão falando de lucro, né? Então, uma criação de valor absoluta. Só que, na cabeça de um economista, a pergunta é: a economia vai crescer 5 trilhões de dólares? Provavelmente não. Isso vai acontecer ainda no ambiente de produtividade muito baixa. Ou seja, você vai pegar bons empregos desses mais velhos, que são engenheiros do MIT, são engenheiros aqui da Poli ou do ITA, e vai substituir por algoritmos. Sim, que tudo vão, nuvem. Né, por nuvem. E vai transformar esse engenheiro num cara que vai fritar bife no McDonald's, ou entregar alguma coisa no Rappi, ou iFood. Né? A produtividade, ela evidentemente cai. Quem tem falado muito sobre isso é o Acemoglu, que é um economista renomado lá do MIT, que é um grande pesquisador, futuro prêmio Nobel de Economia, com certeza. Qual o nome dele, por favor? Acemoglu, Daron Acemoglu. Escreveu um livro recentemente, eu vou até fazer um vídeo sobre esse livro, chama Poder e Progresso. Então, ele tem avaliado que nas últimas décadas a produtividade dos países avançados caiu. Apesar de todo o avanço tecnológico. Né? A gente vê a Europa. Nos Estados Unidos isso é muito claro. Por quê? Porque você substituiu o trabalho por automação. Isso faz a produtividade total cair, não aumentar. Você tirou o trabalho industrial de lá e substituiu. Isso é um problema sério para os Estados Unidos hoje, é o que faz a gente ver essas engasopadas, que precisa ser resolvido. Então, os grandes temas, como a previdência, o mercado de trabalho, os investimentos, vão dar muita mão de obra para a gente em 2024, não tenho dúvida nenhuma. Olha, eu vou para o último intervalo, esse programa tá voando, cara. Tô conversando aqui, o programa tá indo, só tô me avisando aqui que tem pro intervalo. Então vou fazer o seguinte, o último break e a gente já volta em 2 minutinhos com Conexão Mercados aqui com o Pedro Paulo Silveira, o Pepa, o entrevistado de hoje. Aguenta aí. Muito bem, estamos de volta com a última parte do Conexão Mercados aqui na BMC. Eu e meu amigo Eduardo Boixá entrevistando Pedro Paulo Silveira, o Pepa. Vou deixar você fazer a pergunta, Edu, por favor. No blog anterior aí, acho que foi muito interessante os pontos que o Pedro Paulo levantou. Eu acho que tem um erro de diagnóstico no que a gente está fazendo aqui. Uma parte não pequena da população mundial, não vou nem falar da brasileira, tá? Que no Brasil é com certeza, mas uma parte não pequena da população mundial não enxerga isso que nós estamos falando aqui agora, acha que as soluções são o Estado que tem que trazer. Então, citamos aqui agora, por exemplo, a Previdência. O cara, ele vai viver mais, ele vai ter que se aposentar mais tarde. Uma parcela não pequena da população acha que isso é errado, que nós temos que manter a aposentadoria dos moldes como estamos. Né? Porque, afinal de contas, a pessoa tem que depois ter anos aí de descanso na frente. Eu não sou contra, adoraria. Eu adoro, por exemplo, Papai Noel, por exemplo. Acho uma ótima teoria. Né? Fantástica, mas não se aplica. Né? Coelhinho da Páscoa. É linda a história do Coelhinho da Páscoa, as crianças adoram. Mas em algum momento a gente fica adulto e nós temos que endereçar os problemas da maneira adulta. Então, poxa, reforma da Previdência, nós vamos continuar fazendo ao longo do tempo, as pessoas estão vivendo mais, elas vão ter que trabalhar mais, porque senão a conta não fecha. Falou um pouco agora ali de inteligência artificial. Como é que né, a inteligência artificial vai trazer desemprego? Isso aí é a primeira vertente, mais clara, provavelmente teremos desemprego. E como é que os estados, os países vão olhar para esse problema? Provavelmente via algum pacote social, ou seja, provavelmente o pai de todos, contribuinte, não só o brasileiro, mas contribuinte do mundo inteiro, vai ter que pagar mais impostos para poder
financiar esse problema criado pela inteligência artificial. A minha pergunta, Pedro Paulo, é essa: qual é o tamanho do Estado? Tem uma hora que não aguenta mais, Pedro. Qual é o tamanho da carga tributária? Tem uma hora que as pessoas falam, pô, eu não quero mais trabalhar, eu vou pagar tanto imposto. Você sabe aqui que me preocupa muito mais nesse mundo? Não é o tamanho do Estado, é o tamanho das grandes corporações. O que me assusta não é o tamanho do exército dos Estados Unidos, é o tamanho da Google. Mas quanto que vale a Apple? É o tamanho da Apple, o poder que esses caras têm. As empresas americanas contribuíram em 2021 com 600 milhões de dólares em lobby para o Congresso americano. Todos os trabalhadores, os sindicatos, ONGs, tudo que você pensar que é representativo da sociedade, conseguiu juntar 50 milhões para ir discutir no Congresso americano alguma lei. O que eu quero dizer com isso? Hoje, as leis, elas tendem muito mais, nos Estados Unidos, a atender os interesses corporativos. No Brasil também, no Brasil também. Não, eu não vou nem falar do Brasil, porque aqui a gente ainda está... Aqui nós temos uma bancada do agronegócio que tem 300 e poucos deputados, num país que tem 10% da população trabalhando no campo, com PIB de 16% no campo. É representativo isso? Eu acho que nós temos que discutir essas coisas, porque no tempo isso vai ser muito importante, entendeu, Bochá? Eu acho que nós temos que discutir o tamanho do Estado, não tenha dúvida nenhuma. Agora nós vamos ver que Estado nós queremos. É como na reforma tributária. Temos que fazer? Temos. Agora, nós vamos caminhar para onde? Que não dá para pagar imposto do jeito que quem está pagando? Não dá, porque é um imposto mal pago. É um imposto miserável de ruim. Agora, nós podemos ficar sem pagar imposto? Hoje o Estado, nós vamos limitar o poder para entregar esse poder a quem, afinal? Então eu acho que no mundo que a gente está vivendo hoje, sobretudo lá fora, o poder dessas grandes corporações, muito mais do que o poder da Bolsa, é o poder de influenciar como as políticas econômicas, como as políticas fiscais são formuladas e como o poder é sucedido. O que eles estão discutindo também é a democracia lá fora, né? E a preocupação com essas grandes corporações é realmente grande. Então eu acho que todas essas questões são do século XXI. A gente está vivendo hoje, da década de 20, nós estamos vivendo os grandes problemas do século XXI, que são problemas novos, né? A gente precisa discutir o tamanho do Estado, mas em compensação a gente precisa ver como administrar esse Estado, qual o regime que vai nos libertar, por exemplo, de influências negativas dessas grandes corporações, que são muito importantes, e tudo isso tem a ver com uma economia saudável no mundo. Eu vejo essas preocupações, mas eu ainda sou otimista com a nossa capacidade de achar soluções. Você está com 40 anos de mercado financeiro. Vou falar de mercado financeiro só, não vou falar do mundo, né? Porque não, muita as pessoas acompanham. Mercado financeiro. Você acha que os últimos anos a transformação foi muito acelerada? Você tem essa percepção de que a Bolsa, quando você começou em 83, você é dos anos 90, 95, 96, 2000, e dos anos para cá a coisa tem tomado uma proporção assim muito rápida? Demais. Para o bem e para o mal. Tudo isso que a gente está falando é para o bem e para o mal, né? Só como um fato anedotal. Quando eu comecei no Rio de Janeiro, numa corretora no Rio de Janeiro, que tinha em São Paulo. Ela tinha uns 200 funcionários. Qual corretora que era? Era Patente. Patente, 019. 019. Até hoje eu sei o código Selic dela, 0433035, não sei por que diabo. Mas então, a gente tinha... Eu trabalhava no Rio, uma vez pedindo para eu pegar umas cautelas, retirá-la na Praça 15, pôr dentro de uma pasta e trazer para São Paulo, aqui na Bolsa. Peguei um avião no Rio, trouxe para São Paulo, porque tinham feito uma arbitragem com umas ações, naquela época, provavelmente, eu não lembro, mas eram da Paranapanema. Você podia fazer esse tipo de coisa. As corretoras tinham 1000 clientes, se tanto. Os clientes ligavam para a corretora, davam uma ordem na mesa para o seu corretor, o corretor passava
para o pregão essa ordem, que podia ser executada ao longo do dia. Isso tinha um custo elevadíssimo. Hoje as corretoras, qualquer corretora brasileira, tem de 100 mil clientes para cima. E eles são atendidos automaticamente, eles procedem à escolha de compra e venda de ações que são executadas à perfeição, num regime muito mais transparente e justo, fair, né? E mais, tem acesso à educação financeira. A educação, para quem quer investir, está disponível e de graça, nas corretoras oferecem isso. Então, eu acho que o mercado evoluiu muito. Em compensação, a quantidade de gente que trabalhava no mercado diminuiu demais. Então, você transformou aquele produto, aquele serviço que as corretoras prestavam, que era um serviço que não era de boa qualidade, num serviço de excelente qualidade, a um custo muito mais baixo. Nesse caso, a gente eliminou uma ineficiência do mercado e colocou um mercado muito mais competitivo. E o mercado foi capaz de fazer isso, como no geral é capaz de fazer em tudo. Então eu acho que o mercado de investimentos hoje está muito mais democrático, está muito mais eficiente do que era 30, 40 anos atrás. Essa é a minha resposta. Era muito mais romântico, o pregão era muito mais legal. Agora, era muito ineficiente. O povo brasileiro comprar título público não existia, só comprava CDB. Então, hoje você tem muito mais avanços tecnológicos. Nesse caso, a tecnologia ela jogou os investimentos no Brasil para frente. Mas essa mudança de uns anos para cá ela tem sido de uma forma muito mais acentuada, de uma aceleração muito exponencial, muito maior do que nos últimos anos. Aonde você enxerga ou o que você enxerga para o futuro? Para 24, 25, 30, em relação ao mercado financeiro? Existe uma promessa na cabeça de quem trabalha com inteligência artificial de substituir o ser humano no aconselhamento de investimentos. Todo trader tem uma crença, e é uma crença, de que ele consegue ler o mercado, se antecipar ao mercado, comprar barato e vender caro, ou vender caro e comprar barato. Se o ser humano consegue fazer isso, um algoritmo consegue fazer. Essa é uma promessa. Então, ainda que os sistemas automatizados consigam fazer isso, e a gente tem provas de que conseguem fazer isso, as grandes questões que envolvem investimentos não são substituíveis. O que eu quero dizer com isso? A conversa pessoal entre um consultor financeiro e uma pessoa ela vai ser sempre muito necessária. Porque as questões mais importantes para o investimento, a inteligência artificial não consegue ler e não vai conseguir ler. E não vai conseguir entregar o que uma pessoa que quer investir vai investir. Por isso eu quero dizer, na minha opinião, eu acho que ainda tem muito espaço para o desenvolvimento de métodos quantitativos, para decisões de análise e execução de operações, de gestão. Agora, no atendimento ao público, no atendimento ao investidor, eu acho que ainda vai ser muito demandado e cada vez mais demandado o elemento humano para dar atenção nos investimentos. Eu acho que são os dois caminhos importantes que a gente vai ver. Eduardo Boechat. Concordo também. A gente, na minha opinião, né, a gente viu isso aí agora na Covid, a questão da reunião remota, do trabalho de home office. Eu sou mais das antigas, né? Tudo bem, o negócio da reunião online é muito bom, evidentemente é sensacional. Você está aqui, tive uma reunião agora de manhã, conversei lá com Bahamas, né? Poxa, você entra, você bota ali e conversa. Você conversa. Se tivesse que pegar um avião e ir para Bahamas, não seria ótimo, e por telefone também não. Eu acho que o negócio Em Bahamas tem que ser presencial a reunião, pô. Da conversa melhor, você né? vendo a pessoa, é outra parada, é outro negócio. Mas isso não retira para mim, né, na minha opinião, o fato do aperto de mão. Você conhecer a pessoa, ir lá, apertar a mão da pessoa, sentar, sabe? Você ter ali talvez você seja antigo, talvez as novas gerações não precisem disso. Eu fazia isso quando eu namorava, Boechat. Quando eu namorava, eu ia pessoalmente, conhecia, apertava a mão. Quando eu namorava, fazia isso, viu? Os incas faziam isso, viu? Os incas faziam isso. Mas eu acho que é importante, não precisa fazer para tudo, mas em alguns negócios eu acho que é relevante isso.
Primeiro ponto. E o segundo ponto, para mim, é o home office, né? Porque o home office, ele tem... porque estou atrapalhado, eu estou em casa aqui, ó. Quem quiser me chama, eu estou disponível. Cara, e a ida no café? Você vai tomar o café ali, e aí chegou outro cara no café que você não esperava encontrar com ele ali, e aí surge algum assunto, e aí aquele... Pô, e se a gente fizesse daquele jeito, aquele problema? Sabe, o brainstorming do dia a dia que a gente faz no escritório e que no home office inexiste. Né? Eu acho que vários ramos de negócio precisam disso. No nosso caso aqui, por exemplo, para ser mais evidente, no nosso caso aqui de mercado financeiro, gestão de carteiras, home office não existe. Para mim é impossível. Né? O cara tem que sentar do meu lado ali para a gente, quem for da minha equipe, sentar comigo ali para a gente ir debatendo todo dia ali o que está acontecendo. O cara viu uma notícia, troca uma ideia na hora, vamos fazer assim, se a gente comprar aqui e vender ali, enfim. Isso é do dia a dia, não tem como, não consigo ver, né, uma empresa de gestão que seja totalmente em home office, porque falta essa interação e troca de ideia. O negócio ali você vai crescendo à medida que as coisas vão acontecendo. Então, acho que tecnologia é bom pra caramba, acho que é fantástico, acho que caminhamos muito nesse sentido, né, de melhorar todo esse arcabouço tecnológico, mas ainda sou das antigas. Eu acho que o bom e velho aperto de mão entre as pessoas, se conhecer, saber o que está acontecendo, troca de ideias, isso aí não temos como escapar. Não tem. Seguirei com essa ideia enquanto alguém não me mostrar alguma coisa que consiga substituir. Ô Pepa, na reta final do programa, queria fazer umas 10 perguntas, mas não vai dar tempo. Vou fazer uma só. A gente está no final do ano praticamente, né? Nas últimas semanas de dezembro, já vai entrar 24. E aí muda o calendário, muda o mindset, muda os prognósticos, muda muita coisa. Só não muda a decisão do Banco Central americano referente aos juros. A gente tem uma semana da super quarta-feira, essa semana tem reunião, decisão de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Quando você entrou no mercado financeiro, o americano estava acostumado a conviver com os juros altos, porque os juros nos anos 80 era estratosférico. Depois arrumou a casa, muita gente que nasceu nesse meio tempo aí, né, estava acostumado a lidar com juros muito baixos. Que aconteceu a mudança nos últimos períodos por conta de pandemia. A pergunta é o seguinte, você acha prematuro dizer que se vier inalterado a taxa de juros quarta-feira, começar o corte a partir de março, o Banco Central americano, começar a cortar os juros a partir de março, e o que você acha para 24, 25 daqui para frente, já que a possibilidade de corte de juros ela é muito forte lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil já acontece. E isso, na verdade, essa pergunta, porque isso muda completamente o viés de qualquer investidor referente a essa mudança de juros da principal economia do mundo. Eu acho que nós vivíamos num mundo de taxas de juros muito baixas. Anos 90, 2000, né, depois do... E a partir da crise de 2008... Principalmente depois de 2008, é isso que eu falaria, principalmente a partir da crise de 2008, né? Você afundou a taxa de juros de uma tal maneira que ela ficou muito próxima de zero em termos reais. Dependendo do país que você olhasse, ela podia ser negativa. Os Estados Unidos passaram a trabalhar com taxas de juros de 0,5% real ao ano, e que tornou possível financiar déficits elevados. Eu acho que você tinha duas teses importantes que fundamentavam esse cenário de taxas de juros muito baixas. Um deles, eu vou colocar simplificado, tinha muito mais do que isso, mas um deles, que era o do Larry Summers, que era de estagnação secular. Então você teve uma queda muito grande da produtividade dos países avançados, isso exigia juros mais baixos, para as economias continuarem crescendo. E de outro lado, você tinha uma outra tese, que você tinha ciclos de endividamento, e naquele ciclo você ia ter juros mais baixos para poder recuperar tudo que foi perdido no ciclo anterior, que é do Ken Rogoff. E assim nós vivíamos aqui no mercado, batendo bola, sempre acreditando que no final das contas vinha alguém e dizia, olha, a taxa de juros não vai subir. Na época do Greenspan tinha a Fed Puts, que a gente chamava, depois você continuava tendo a Fed Puts, agora estava na mão do Bernanke. Muito bem. Quando veio a mega inflação de 2022, que foi no ano passado, outro dia, ela bateu 10,5%,
40% no atacado acumulado em 12 meses na Alemanha. Na Alemanha, um país alérgico, totalmente alérgico à inflação. O que os economistas colocaram é: a inflação voltou e não vai cair nunca mais, por diversas razões, entre as quais fim do bônus demográfico, então o mercado de trabalho vai aquecer, redimensionamento da cadeia global de suprimentos por conta da questão geopolítica, blá, 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 blá. E a gente estava imaginando, então, que nós íamos até 2.900, com o juro galopando sem parar para cima, né? E eu acho que nós estamos vendo agora, eles chamam de pivô lá fora, a gente aqui pode chamar de cavalo de pau, nós estamos voltando com um pouco de tranquilidade, vamos parar para pensar. Então, eu acho que essa reunião do FED, eles vão pensar um pouquinho, não vão dar nenhum sinal claro para mim, é capaz de até dar uma balançada no mercado, e o mercado está lá numa região difícil, pacas, né? Um gasopado ali. Topo duplo ali para romper, difícil, pacas, no S&P 500. Então, eu acho que o mercado pode até parar um pouquinho para pensar, e o FED não vai entregar promessa para março. Aqui no Brasil, a mesma coisa, porque apesar de a gente ter a inflação desacelerando para o nível que a gente costuma ver, né, abaixo de 4%, a gente não tem um regime fiscal que nos dê qualquer tipo de tranquilidade. Então, eu acho que a gente vai ter no primeiro trimestre a continuidade, infelizmente, dessa chatice que a gente está aqui. Toda reunião o FED dizendo: eu sou dependente dos dados, eu não vou dar uma promessa para amanhã, porque eu quero ver o que vai sair hoje à tarde. Sim, Amanhã de manhã eu não vou falar o que sai à tarde, porque eu vou ver o que sai na hora. Então, não me comprometo com nada e vou continuar acompanhando, para realmente entender se a gente vai estar no regime de inflação mais alta, de fato, ou vai estar de volta ao regime de inflação mais baixa. Eu acho, por tudo que eu falei, eu quero ser coerente, que a produtividade ainda vai continuar muito baixa. Eu acho que as economias vão continuar crescendo muito pouco. Isso ainda vai continuar dando espaço ou exigindo juros muito baixos. As economias não conseguem crescer mais do que estão crescendo. Então, eu acho que, apesar de toda a discussão, a gente deve terminar o ano que vem com isso sendo desembrulhado, confirmado ou não, que para mim é o grande enigma que vai dirigir o mercado para os próximos anos. Exato, para os próximos anos. Eduardo Boixá, um minutinho, está acabando o tempo aqui, por favor, complemente aí. Eu concordo muito com o que o Pedro Paulo falou e sensacional, digo mais, né? Sensacional. E digo mais, a gente no Brasil, a gente pegar aí o Plano Real, eu trabalho no mercado já, falei para você, comecei em 2000, vai subir juro. Pô, o juro vai para 25%, vai para 23%, 24%. O aumento de juros na década de 2000, no início dos anos 2000, era isso no Brasil. Mesmo com a inflação mais baixa. A inflação foi para 10%, o juro foi para 25%, é 15% de juro real e toca no pau. Né? Qualquer balançada fora, juro 22%. Agora, no olho do furacão, com todo mundo, inflação bombando o mundo e tal, o nosso juro mais alto foi 13,75, ou seja, tivemos uma mudança grande, de nominal que eu estou falando, né? Juro nominal. Uma mudança grande de parâmetros, de paradigmas aí ao longo dos últimos anos, né? Os nossos spikes para cima, né? Os picos de juros não são mais como eram antes, né? Não se fazem mais picos de juros como eram antes. Então agora nós estamos, essa semana temos um Copom, provavelmente vão cair meio, vão para 11,75, né? Ou seja, 11,75 era o sonho de consumo do Brasil há 15 anos atrás, um pouco mais de 15 anos atrás, era ter um juro de 11,75. Hoje nós temos 11,75 no caos, né? Ou seja, daqui a pouco a gente vai começar a navegar em juros normais de 9. O juro da economia é 9, 9,5. Isso é ótimo, isso aí era o sonho do Brasil, inimaginável 20 anos atrás, né, que teríamos uma taxa de juros dessa, né, a taxa de juros de cruzeiro ali, a neutra, 9, 8,5, incrível, né? Então eu sou um cara mais otimista com relação a isso, desde que a gente continue fazendo o que a gente vem fazendo o que eu digo ao longo dos anos, né? Controle fiscal, eu acho que o governo está sendo um pouco leniente, existem vozes dentro do governo ali, principalmente dentro do PT, né? Não falo dentro do governo, porque o Haddad está tentando fazer o papel dele ali, mas principalmente dentro do PT, de que, precisamos gastar.
que é barra hoje a gente depender do Haddad como notícia positiva é um inferno, né? Mas tudo bem, vamos levar. Eu nem vou falar, eu nem ia falar nisso, mas o Haddad hoje em dia, por incrível que pareça, é o bastião. Mas é isso que eu tô falando, absurdo. É o cara, é o fiador do negócio. Incrível, né? Mas é o que nós temos, né? E temos que confiar nele, porque ele enxergou. Eu acho que o Haddad falou assim, cara, se a gente não fizer muita lambança, eu sou presidente. Eu acho que esse é o jogo dele. Né? Se a gente não fizer muita lambança, eu serei o próximo presidente da República. Eu vou ser candidato, se o país estiver crescendo. E o que ele precisa fazer? Cara, não vamos ferrar isso aqui. É só não errar muito. Vamos segurar aqui as contas, vamos... Entendeu? Enfim. Eu vou ter que... Tudo isso eu sei que terminar, eu sei que temos que terminar. Pô, uma pena, porque o papo com o Pedro Paulo dava pra fazer um programa. Ele vai botar, vai ter o segundo tempo aí. Bom, fiquei feliz hoje que o Adilson não te derrubou hoje em nenhum momento, viu? Não te sabotou. E tô feliz com a entrevista. Ele tava doidinho, ele tá maluco pra me derrubar ali. Ele deve estar pensando como fazer. Vamos lá. Bate aí, meu irmão. Bom, gente, conversamos com Pedro Paulo Silveira, o Pepa. Essa entrevista, é aquela que você tem que assistir, depois vai, rebobina, assiste de novo. Uma baita entrevista. Cara, desejo a você melhor saúde em primeiro lugar. Saúde já tá ok. Você tá zerado. 24 se você... Não, a gente vai conversar em 24 aí, que esse cara tem que estar aqui em 24, viu? Não, vamos fazer vários programas com ele, tenho certeza. Fantástico. Obrigado, Pepa, mais uma vez, viu? Pouquinho. Sensacional. Bom ano para todos. Tivemos com o Pedro Paulo Silveira, o Pepa. Fala seu Instagram rapidinho para quem puder te assistir. O meu Instagram é Pepa Silveira, meu YouTube também é Pepa Silveira. Lá eu faço sempre calls de abertura e fechamento. Dá uma força lá que é legal. Pepa com um P só, 2 P's? Com um P só. Pepa Silveira, vai no Instagram. Antes da vou seguir já. Pepa Silveira, fica o Instagram, segue ele aí, porque o homem é uma fera. Gente, obrigado pela atenção, pela audiência. Na terça-feira que vem voltamos com muito mais Conexão Mercados aqui na BMC. Bom descanso a todos e até a próxima.